Fala galerinha, professor Greiqueira na área. Galerinha, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal que é acústica. E a gente vai entender o porquê o seu cachorro levanta a orelha e você não entende o que ele está ouvindo. Mais ainda, galerinha, você vai entender a diferença entre aumentar o volume do seu som e a altura dele. Belezeira? Eu tô deixando também esse QR Code aí pra gente, que vai te levar direto lá no site aonde tá a lição que eu vou deixar aqui para você depois testar os seus conhecimentos. Belezeira? Então, galerinha, então bora lá comigo? Então, vamos lá? Solta a supernova! Então, galerinha, bora lá pra gente entender o que é acústica. Então, o que estuda acústica? A acústica é um ramo da física que estuda o som. Muito simples. E a gente já sabe o que é o som. O som nada mais é do que um fenômeno ondulatório. Ele é causado por uma perturbação, uma vibração no meio. A gente já viu isso também. A gente também viu que o som é uma onda mecânica, ou seja, ela precisa de um meio material para se propagar, ao contrário de uma onda eletromagnética que pode se propagar pelo vácuo do espaço. Em outras palavras, o som ele precisa estar sendo propagado em um meio, por exemplo, sólido, líquido ou gasoso. E mais uma coisa que a gente viu também, a gente viu que o som, além de ser uma onda mecânica, ela é uma onda longitudinal, ou seja, quando ela se propaga na mesma direção da sua vibração. E ela é uma onda tridimensional também. Eu lembro que eu tentei mostrar para vocês com esse desenhinho. Lembra desse desenho das últimas aulas que eu fiz para você para tentar fazer mais ou menos uma representação de uma onda sonora? Então, olha só, é como uma onda tridimensional que está se propagando na direção da sua vibração. Mas como ela é tridimensional, ela vai abrindo o leque. Aqui embaixo, se você se lembrar, eu também mostrei com o simulador para vocês, né? Então aqui embaixo a gente tem uma representação da nossa onda sonora também tridimensional se propagando aí longitudinalmente, ok? Então agora que a gente já deu uma lembrada no que é uma onda sonora, vamos entender um pouquinho melhor o que é a acústica. Como a gente já falou, a acústica estuda o som. E olha que coisa interessante, o nosso ouvido humano, ele escuta entre 20 a 20 mil Hz. A gente costuma usar o múltiplo, então a gente costuma falar que é 20 kHz. Em outras palavras, a gente escuta num determinado intervalo sonoro, espectro sonoro, tá? Para melhor dizer. Então a gente escuta entre 20 Hz a 20 kHz ou 20 mil Hz. Mas, olha só que coisa interessante, galerinha. As crianças e os jovens, eles escutam um pouquinho melhor que a gente. Como assim? Depois experimenta fazer a seguinte jogada. Se você tiver um irmãozinho que é jovenzinho, que ele está na infância ainda, ele pode escutar muito mais do que você. Como assim, professor? Isso mesmo. As crianças, até uma determinada faixa, depende de cada organismo. Às vezes vai até os 10 anos, às vezes os 12. Tem alguns que vai até os 15, até um pouco mais. Eles têm um ouvido um pouquinho mais acurado que o nosso. Como assim, professor? Eles escutam no intervalo que vai, em vez de 20 a 20 mil Hz, vai de 16 a 20 mil Hz de frequência, o espectro auditivo de uma criança. Então, você pode fazer a seguinte jogada, como eu estava falando. Procura aí na internet, na sua loja de aplicativos, algum programinha, algum aplicativo que é um simulador de frequência. Procura e depois faz o teste. Nesse gerador de frequência que você vai procurar, experimenta chamar o seu irmãozinho, que tem uns 10 anos, 8 anos, e coloca para ele escutar as frequências sonoras junto com você. E aí vai diminuindo até chegar nos 20 Hz. E daí vai diminuindo.
e pergunta para ele se ele está escutando ou não. E você vai se surpreender. E isso também é um sinal de que a gente está envelhecendo, né? Então, pessoal, a gente, o ser humano, ele tem um espectro auditivo que vai dos 20 até os 20 mil Hz. Mas para quem é mais jovem, vai até os 16 até os 20 kHz. E a gente sabe que a nossa audição, ela tem esse intervalo. Mas existem muitos animais que eles escutam ou muito mais abaixo do nosso espectro auditivo ou muito mais além. Então, todos esses animais que escutam abaixo do nosso espectro auditivo, a gente fala que eles estão na faixa do infrassom, ou seja, sons abaixo dos 20 Hz. E os sons que estão acima do nosso espectro auditivo, dos 20 kHz, a gente chama de ultrassons, que são aqueles sons emitidos pelos sonares, pelos aparelhos de ultrassom médico, né? E alguns animais como grilos, gafanhotos. Olha só que coisa interessante. Uma baleia, por exemplo. Uma baleia, ela consegue emitir sons na faixa dos 10 até os 40 Hz de frequência. Então uma baleia, ela emite infrassons, sons que a gente não está preparado para escutar, o nosso ouvido não consegue captar. Olha que coisa interessante, o som, por exemplo, de um elefante, de uma topeira. Vocês sabiam que até mesmo a vibração da água, ela é na faixa dos infrassons? Se você já contratou algum encanador moderno, hoje em dia o pessoal que está mais ligado na informática e os encanadores, eles têm aparelhos que detectam aonde que é o vazamento. E esses aparelhos, eles detectam justamente devido a essa vibração infrassônica que a água tem. Olha que coisa interessante. Mas lembra que no começo da nossa historinha eu disse para você que às vezes você está do lado do seu cachorro ou do seu gato e de repente ele levanta a orelha e você olha para ele e não escutou nada. Sabe por quê, meu amiguinho? Porque tanto o gato quanto o cachorro, eles têm um espectro auditivo maior que o nosso. Eles conseguem escutar até os 40 mil Hz de frequência. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de apito para cães. Aqueles apitos que a gente não escuta, mas o cachorro não só escuta, como ele se incomoda muito, não é? Então agora você já entende o porquê que o seu gato ou o seu cachorro fica lá com a orelha procurando as coisas. Porque ele está escutando muito mais do que você ou eu. Porque o ouvido dele é preparado para escutar ultrassons. Enquanto a gente para nos 20 kHz, eles continuam escutando até os 40 kHz de frequência nos sons. Olha que coisa interessante. E mais ainda, outros animais, como por exemplo o morcego, que escuta perto dos 160 mil Hz, os golfinhos que vão além disso. E galerinha, eu trouxe aqui para vocês alguns sons para a gente ouvir junto. Vamos ver? E eu quero ver se você consegue identificar de que animal são esses sons. Então bora lá pra gente escutar junto? Então vamos ver se você descobre que som que é esse, que animal que emite esse som. As meninas vão ficar morrendo de medo, tenho certeza. E aí, já descobriu qual que é esse animal? Então vou te dar 3 segundos para você acertar, hein? Vamos ver se você consegue descobrir qual que é para me falar? 1, 2, 3. Então se você disse que é um morcego, com certeza você acertou. Então o morcego é um exemplo aqui de ultrassom pra gente, tá? Agora a gente vai ver um outro exemplo de um som terrível. Eu odeio esse som. E eu tenho certeza que você também deve odiar esse som quando esse bicho entra na sua casa. Meu amiguinho, vamos escutar? E aí depois você me fala
Olha que bicho chato. Presta atenção. Que bicho terrível. Fala a verdade. Esse eu tenho certeza que você acertou de primeira, não é? Meu Deus, esse bicho é terrível. Quando ele entra na nossa casa, ele tira o sono da gente. Fala a verdade. Tenho certeza que você acertou que é um grilo. É outro animal que emite sons em ultrassons, tá? E é muito chato o som dele, fala a verdade, né? Então, vamos parar por aqui. Olha só então, galerinha, eu disse para vocês que as baleias conseguem se comunicar milhares de quilômetros de distância. E elas conseguem fazer isso, sabe por quê? O som tem velocidades diferentes dependendo do meio. Olha que coisa interessante. Olha só essa tabela que eu coloquei aqui para vocês. Nessa tabela aqui, ó, o som no ar, ele está marcando uma velocidade de 346 metros por segundo, o que equivale a um pouco mais que 1.245 km por hora. Olha que velocidade absurda! Mas eu gosto de usar o valor em condições normais de temperatura e pressão de 340 metros por segundo, porque é o que mais aparece no seu vestibular, o que dá o valor de 1.224 km por hora. Então, para você, a velocidade do som, ela vai ser, em condições normais de temperatura e pressão, essa, a menos que o exercício coloque outra, como na nossa tabelinha. E você já deve ter escutado barreira do som, esse termo, né? O que seria o termo barreira do som? É quando um objeto, no caso, por exemplo, uma nave, um caçador, ele atinge uma velocidade equivalente a esses 1.224 km por hora, ou 340 metros por segundo, ou seja, ele está andando na mesma velocidade que o som ele se propaga. E isso cria uma onda de pressão muito forte no ar. Essa onda de pressão, quando ela é ultrapassada, ela gera um estrondo sônico, o famoso sonic boom, tá? Então a gente fala que quebrou a barreira do som. Olha que coisa interessante. Então a gente tem a essa velocidade de 340 metros por segundo, ou 1.224 km por hora, a famosa barreira do som. Quando o avião, no caso um caçador de altíssima velocidade, atravessa isso, gera então uma onda de compressão que acaba num estrondo sônico. Olha que interessante. Mas olha só que legal essa tabela para a gente analisar. Lembra que eu te falei da baleia? Olha só, a baleia, ela tá na água, e na água o som se propaga a 1.498 metros por segundo, o que equivale a um pouco mais que 5.392 quilômetros por hora. É uma velocidade absurda. Então, pelo fato da baleia produzir um som, um infrassom, que tem uma onda muito grande, e essa onda se propagar nessa velocidade absurda, ela consegue se comunicar com as outras baleias que estão às vezes quase do outro lado do continente. Que loucura! Olha agora o ferro, tá vendo aqui o ferro? O ferro, a velocidade no ferro se propaga a um absurdo de 5.200 metros por segundo, o que equivale a 18.720 km por hora. Que velocidade absurda de propagação do som! E você já deve ter visto algum desenho, eu não me recordo bem se eu já vi isso no desenho do Pica-Pau, né, ou em algum filme de faroeste, que vai lá o índio, ou às vezes até o mocinho da história, e coloca o ouvido lá no trilho para ver se o trem tá chegando. E isso tem uma lógica muito grande, e agora você entende por quê. Graças à grande velocidade de propagação do som em meios sólidos, como por exemplo no ferro, que a gente viu que tem essa velocidade absurda de 18.720 km por hora, ou 5.200 metros por segundo. Então tem uma lógica muito grande. Olha no vidro.
No vidro, o som se propaga a 4.540 metros por segundo, o que equivale a 16.344 km por hora. É muito grande essa velocidade. E o que faz o som se propagar tão rápido e tão melhor nos meios mais sólidos, como você percebeu? Muito simples, meu amiguinho. É a vibração das moléculas. Quanto mais sólido o meio, mais perto essas moléculas estão, mais coesas elas estão e mais fácil de transmitir a vibração para outra molécula. Então, um meio muito sólido, como um ferro, consegue transmitir a vibração de uma molécula para outra com muito mais facilidade. Um meio, por exemplo, no estado líquido, como a água, as moléculas já estão um pouco mais espaçadas, mais fluidas umas das outras. Por isso que a transmissão ela é um pouquinho mais devagar. E no ar, as moléculas têm um grau de liberdade muito maior. Então, por isso que a velocidade é consideravelmente muito menor no ar. Sacou o lance? Então, galerinha, agora que a gente já viu tudo isso, a gente precisa saber o que distingue um som de um ruído. Um ruído é uma coisa muito chata de se escutar. Quando você escuta uma coisa muito chata, e não é aquela banda do seu vizinho, não, do seu irmão que está lá na garagem, não. É um som chato, mas chato, que perturba, que incomoda, que não tem ritmo, que não tem harmonia e tem uma vibração totalmente desordenada. É o que a gente chama de ruído. E eu trouxe para vocês um ruído para a gente dar uma, eu vou falar olhadinha, mas é uma ouvidinha, né? Vamos ouvir, ou eu ia falar ver, vamos ouvir, né? Então vem comigo. Gente, é muito chato. E não é à toa que a gente chama isso de barulho, né? Porque é muito chato, incomoda. Então agora que a gente sabe tudo isso, e a gente já escutou o ruído, a gente agora vai falar das características ou qualidades fisiológicas do som. Então são 3: a altura, a intensidade do som e o timbre. E é aqui que a gente vai entender, galerinha, o que eu quis dizer quando eu disse que a hora que você aumenta o volume lá do seu aparelho de som, na realidade você não está aumentando a altura. Sabe por quê? A altura ela tem a ver com a frequência de vibração da onda sonora. Como assim, professor? Isso mesmo. Um som que tem uma vibração muito rápida é um som que tem uma frequência alta. Ou seja, esse som ele é alto. Um som que tem uma vibração menor, a gente fala que ele tem uma frequência baixa. Sacou o lance? Então é um som baixo. Um som que vibra mais é um som agudo, fininho, tem alta frequência. Por isso que a gente fala que é um som que tem uma frequência alta, ele tem maior altura. E o som que tem uma frequência menor é um som grave, ou seja, é um som com menor vibração, é um som grave, é um som que a gente chama de baixo. Então a altura do som tem a ver com a sua vibração. Olha só esse gráfico aqui, ó. Tá vendo aqui, esse primeiro aqui em cima? Dá para perceber que ele vibra muito mais que esse de baixo aqui. Ou seja, esse som aqui de cima tem uma frequência muito mais alta que o som aqui de baixo. Em outras palavras, esse som aqui em cima, ele tem uma alta frequência, é um som mais agudo, é como se fosse aquela voz fininha daquela sua irmã chata, sabe? E esse som é um som mais grave. Então, deu para entender a diferença de um para o outro? E eu trouxe aqui para vocês 2 sons para vocês ouvirem. E eu já vou falando para vocês. Se acontecer de você assistir esse vídeo mais pra frente e não ouvir esse pedacinho dessa música que eu vou colocar, é porque o YouTube cobra direitos autorais. É porque aí eu fui obrigado a retirar esse pedacinho. Então eu vou tentar colocar um pedacinho bem curtinho da música para você ver. 2 cantores. Vamos ver se você consegue identificar? Aí a gente volta para conversar. Então bora lá, galerinha.
Então, galerinha, deu pra gente perceber, né? Se você não escutou é porque o YouTube tirou aí devido aos direitos autorais. Mas essa música aí, ó, é da Cássia Eller junto com Edson Cordeiro, I Can Get No Satisfaction. Os dois estão na técnica do falsete e olha só que coisa interessante. Deu pra gente perceber o Edson Cordeiro com aquela voz estridente dele, com uma frequência muito alta. Então aquele agudo que ele ressoa com as suas cordas vocais é um exemplo muito bom de uma frequência alta, de uma voz alta. E a Cássia Eller já tem uma voz mais grave, mais robusta, né? Então ela tem uma voz mais baixa. Beleza? Então, galerinha, então vamos agora entender o que é a intensidade do som. A intensidade, sim, tem a ver com o fato de você girar o volume lá do seu rádio e deixar ele mais alto. Alto entre aspas, né? Porque agora a gente sabe que a altura tem a ver com frequência. A gente, na realidade, está aumentando, sabe o que? Quando a gente gira o volume lá do seu rádio, a gente está aumentando a amplitude do seu rádio, a amplitude da intensidade do som. Ou seja, a gente está dando mais energia para aquela onda sonora. Então, quando você gira o volume lá do botão do seu aparelho de som, querendo aumentar ele, você está dando mais energia para ele, está dando mais amplitude, está deixando ele mais intenso. Aí ele fica mais forte. Deu para entender? Então, um som mais forte, ele é um som que tem alta intensidade, enquanto que um som mais fraco tem baixa intensidade. Ou seja, um som mais forte tem uma amplitude alta, um som mais fraco tem uma amplitude baixa. Sacou o lance? Então não vai mais confundir altura com a intensidade do som. Então a altura tem a ver com a frequência de vibração. Quanto maior a frequência, maior a altura. Menor a frequência, menor a altura. E a intensidade do som que tem a ver com o volume lá. Quando você aumenta o volume, o som fica mais forte. É porque você deu energia para a onda, você aumentou a amplitude. Você girou para o outro lado, você tirou energia da onda sonora, você deixou o som mais fraco porque diminuiu a amplitude da onda, tá? E olha só o exemplo aqui que eu trouxe para você. Olha só nesse gráfico. Tá vendo essa onda aqui, ó? Essa onda é um som mais forte. Por quê? Olha só essa amplitude que tem aqui essa onda, comparado com essa daqui, ó, que é um som mais fraco. Então, quando você aumenta o volume lá do seu rádio, você está aumentando isso daqui, ó, a amplitude da sua onda, dando mais energia para ela. E a última característica que a gente vai ver é o timbre. O que é o timbre? O timbre é como se fosse a assinatura da onda. Sabe quando a gente... a nossa impressão digital? A nossa impressão digital ela é única. A mesma coisa acontece com o timbre. Cada coisa, cada ser humano emite um som específico que é chamado de timbre, mesmo que esse som esteja na mesma frequência. Como assim? Se você pedir para sua mãe e para o seu irmão do outro lado lá da sua casa falar A, você distingue quem é a sua mãe e você distingue quem é o seu irmão. Por quê? Devido ao timbre, tá? Então, mesmo eles tendo a mesma frequência e tocando a mesma nota, às vezes um aparelho, por exemplo, se você considerar, por exemplo, no exemplo que a gente deu aqui, ó, considerar um piano aqui e considerar, sei lá, um violino, se você considerar aqui um piano e um violino e colocar os dois para tocarem a mesma nota, com a mesma intensidade, tudo na mesma frequência, tudo bonitinho, você identifica quem é o piano e quem é o violino, porque você identifica devido ao timbre. Então o timbre é como se fosse uma impressão digital da onda sonora, ok? Então, galerinha, é isso aí que eu tinha que falar pra vocês. Bora lá pra gente se despedir? Então vem comigo. Então, galerinha, se você gostou da nossa aula, não esquece de sentar o dedo no like e se inscreve aí no nosso canal.
E tô deixando aí para você de novo nosso QR Code para ir direto na nossa lição. E aqui também, ó, o endereço do site para quem quiser pegar qualquer coisa que tiver lá para compartilhar o conhecimento. Beleza? Então, galerinha, eu quero hoje divulgar o canal de dois camaradas aqui que eu achei muito legal o canal deles, tá? Não sei se vai pegar legal aí, ó. Esse daqui, ó, é o Richard Gabriel de Exatas, ok? Não sei se vai estar legal aí para pegar, ó. Vou afastar um pouquinho aqui. Deixa eu ligar a luz aqui atrás, espera aí, para ver se melhora. Então, ó, esse é o canal do Richard Gabriel. É um canal top para quem vai prestar vestibular na área de exatas. Ele tá arrebentando aqui, ó, com exercícios do ITA que ele tá resolvendo. Ele tá fazendo aqui o beabá da potenciação para quem ainda não sabe como fazer. Então vale a pena as dicas de matemática aqui dele. E o outro canal que eu quero divulgar aqui é de um outro Richard, só que esse é o Richard Mantovani. O Richard Mantovani é meu parceiro de física. Então, ó, o canal dele aqui é o FizVest. E o Richard Mantovani aqui tá usando aquela famosa técnica da mãozinha com recorte que tá muito legal e didático, top de linha para quem quer aprender física de um jeito fácil. Então, galerinha, vale a pena dar uma conferida aí, ó, no FizVest e no canal do Richard de exatas, beleza? Então, galerinha, é isso aí. Fica aí o meu agradecimento para todo mundo que tá apoiando a gente e se precisar é só chamar. Então, galerinha, um grande abraço para todo mundo. Fica com Deus, professor Grequeira. Fui!